Olá, vamos começar então mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou tratar sobre os tipos de dados da linguagem C, mais especificamente os tipos de dados básicos, né? Existem tipos mais avançados, mas a gente vai começar introduzindo os tipos básicos. Antes de falar sobre os tipos em si, vamos entender para que servem os tipos de dados, o que eles são, né? Se a gente for imaginar o computador, a programação, enfim, o computador recebendo informações, ele pode receber vários tipos de informação. Eu posso receber o nome de uma pessoa, posso receber o valor de um produto, nesse caso o valor teria casas decimais, né, que seriam centavos. Eu posso receber o número de alunos em uma sala de aula, nesse caso seriam números inteiros, não teria casas decimais. Então, para cada tipo de informação, eu tenho um tipo de dado diferente. A linguagem, cada linguagem de programação, ela tem os seus tipos de dados para atender essas diferentes situações. Portanto, a cada linguagem nova que você for aprender, provavelmente você vai conseguir identificar os mesmos tipos de dados com nomes diferentes, mas eles se repetem na maioria das linguagens. Vamos ver aqui então quais são os tipos existentes, os tipos básicos, né, da linguagem C. Então, olha, eu tenho o tipo de dados char. Para que serve o tipo de dados char? Ele serve para armazenar um caractere. E esse tamanho, 1 byte, o que quer dizer isso? Esse é o espaço que esse tipo de dados armazena na memória. Ou seja, se eu criar uma variável do tipo char, eu vou ocupar 1 byte na memória. Se eu criar 10 variáveis do tipo char, eu vou ocupar 10 bytes na minha memória, né? Então a gente calcula isso, né, pensa nisso, em termos de memória RAM, né? Esse 1 byte que ele está ocupando é da memória do computador. Eu tenho o tipo de dados int, que ele permite armazenar valores inteiros, e ele ocupa 2 bytes na memória. Tem o tipo de dados float, que permite armazenar valores reais, né? Que é valores com casas decimais, e ele me ocupa 4 bytes na memória. Tem o tipo de dados double, que também permite armazenar valores com casas decimais, mas aí que é a diferença, ó. Ele tem a precisão maior do que o tipo de dados float, né? Ele tem o dobro da precisão. Ou seja, se eu quiser armazenar valores com muitas casas decimais, eu tenho que pensar aí em usar o double e não em float. E tem o tipo de dados void também, que é bem específico, né? A gente vai comentar e começar a entender ele mais para frente, mas o que eu posso entender de imediato já é que quando eu tenho o tipo de dados void, quer dizer que eu não vou ter nenhuma informação armazenada, né? É estranho o conceito por enquanto, se pensar, quer dizer que eu não vou ter nenhuma informação armazenada, eu vou criar uma variável do tipo void? Não, não é que você vai criar uma variável do tipo void, mas quando eu não precisar de retornar uma informação, quando eu quiser, de alguma forma, dizer que não vai existir uma informação, eu uso o void. Se eu usar qualquer outro tipo de dados, eu tenho que informar, retornar ou passar aquele tipo de informação. Quando eu não vou passar nada, não vou retornar nada, eu uso o void. Mais para frente, com o uso dele, fica mais claro, mais fácil de entender. Bom, uma outra situação também é que os tipos de dados, eles permitem faixas de valores, ou seja, de quanto até quanto que eu posso armazenar nesse tipo de dados. Vamos entender isso. Se eu pegar um tipo de dados char, por exemplo, ele armazena um caractere, tá? E ele permite armazenar valores inteiros também. Não é que ele permite na realidade, né? É que se a gente for pensar nos caracteres na linguagem C, eles trabalham em cima da tabela ASCII, né? Quem não conhece a tabela ASCII, é bom que procure saber, na realidade, em internet, o material do nosso curso mesmo, para que serve, quando que se usa a tabela ASCII. Em comentários gerais, né? Só para dar uma introdução, a tabela ASCII é uma tabela onde eu tenho, para cada caractere existente, um número. Então tem lá, por exemplo, a letra A corresponde ao número 64, a letra B 65, e assim vai, cada caractere corresponde a um número nessa tabela ASCII. O char, ele armazena os caracteres através de números. Quais números que permite armazenar? De menos 128 até mais 127. Ou seja,
Se eu jogar um valor lá 130 numa variável do tipo char, ele vai me dar erro, vai falar que não permite, que não consegue aceitar esse valor. Embaixo aqui, ó, eu tenho um Silent Share, que é igual ao tipo de dados share, só que ele é sem sinal. Ou seja, ele vai pegar toda a capacidade de valores que ele tem e jogar como positivo. Ó. Então, enquanto o tipo share vou de menos 128 até mais 127, no Silent Share eu vou de 0 a 255 direto. O Silent Share ele é igual ao share somente, né? É a mesma coisa. Se eu pegar o tipo de dados int, por exemplo, eu permito lá armazenar desde o valor menos 32.768 até mais 32.767. Ou seja, se eu for armazenar, por exemplo, o número de alunos em uma sala de aula, eu sei que ele nunca vai passar de 32.767, né? Então, eu posso usar um tipo de dados int. Se eu ficar na dúvida da capacidade desse valor, ou seja, será que realmente o número de alunos numa sala de aula, por uma ocasião, vai passar de 32.767? Se puder passar esse valor, em vez de usar int, eu uso o long int, ó, que ele me permite armazenar 2 trilhões aí, né? De menos 2 trilhões até mais 2 trilhões. Então, enfim, de acordo com o tamanho do valor que eu vou armazenar, é que eu vou escolher o tipo de dados. Se eu for armazenar o número de cursos em uma instituição, vai ter no máximo 100 cursos. Então, eu poderia usar o share. Ó. O share ele armazena caracteres, né, letras, mas também permite armazenar valores dentro dessa faixa aqui, menos 128 a mais 127. Se eu for armazenar a população de uma cidade, eu posso usar o tipo de dados int? Não posso, né? Porque eu posso ter cidades com a população maior que 32.767. Se eu pegar uma cidade com 40 mil habitantes e tiver uma variável int para armazenar a população de uma cidade. Se eu jogar 40 mil, uma variável int, ele não vai aceitar, vai falar que o valor ultrapassa o limite dela. Eu poderia então usar o long int para isso, tá? Então eu tenho que dimensionar qual o tipo de dados que eu vou usar de acordo com o tipo de informação que vem. E outra coisa, eu tenho que mais ou menos saber essa faixa de valores, na realidade o ideal é que eu saiba mesmo, né? Para que eu possa usar o tipo de dados adequado. Fala, tá, já que o long int me permite armazenar uma faixa de valores bem maior, por que eu não jogo tudo long int em vez de ficar preocupando com qual tipo de dados que eu vou armazenar? Porque se você olhar aqui no tamanho, o long int, ele gasta 4 bytes de memória. Se eu for olhar o int, ele gasta 2 bytes de memória. Considerando que eu posso ter aí milhares de variáveis em um programa, isso pode fazer diferença. Correto? Bom, e aí nós falamos aqui dos tipos de dados, né? E aí percebam que a gente falou mais especificamente dos tipos de dados que armazenam valores inteiros, né? Depois a gente trabalha um pouquinho também com o tipo de dados float e double. Só lembrando que o float permite valores, né, com casas decimais, o double também permite valores com casas decimais, só que o dobro da precisão, no caso até 32 casas decimais. E aí o float, a diferença é que o float gasta 4 bytes e o double já gasta 8 bytes para armazenar um tipo de variável do tipo float, né? Tipo double. Bom, vamos entender então, já que eu conheci agora os tipos de dados, eu tenho que entender que existem as variáveis. O que são as variáveis? É a possibilidade de uso desses tipos de dados. Porque imagine o seguinte, se você fala, olha, eu tenho o tipo int, o tipo float, o tipo double, tá, mas e aí, como que eu vou usar esse tipo de informação? É bem parecido com o que acontece na matemática, né? Na matemática, a gente não tem numa equação o x, o y, são variáveis, né? O conceito aqui é o mesmo. As variáveis aqui, então, elas seguem uma regra para definir o seu nome. O que seria o nome da variável? Lá na matemática, quando a gente usa x, usa y, é o nome da variável.
variável x, variável y. E aqui a gente tem o mesmo conceito. Vamos só entender as regras de nomes que podem ser usados, para depois eu mostrar um exemplo para vocês. Bom, primeira coisa, toda variável, ela não pode começar não pode conter caractere especial. O nome da variável, ela pode começar com letra, com número, ou com underscore, ou underline, como alguns chamam, né? Uma característica, letra maiúscula e letra minúscula é diferente, né? Então, se eu criar a variável lá, a variável x maiúscula e a variável x minúscula, são duas variáveis diferentes. Então, essa é a característica que a gente chama de case sensitive, correto? Eu não posso criar uma variável também igual a uma palavra-chave. Quais são as palavras-chave do linguagem C? No nosso guia de estudos você vai conseguir encontrar isso lá. Tem uma tabelinha que tem todas as palavras que são reservadas à linguagem e que você não pode criar variáveis com o mesmo nome. E eu não posso criar também variáveis com o nome de uma função. Mas se eu tenho uma função que chama somar, eu não posso ter também uma variável que se chama somar. Olha, vamos entender agora como que se cria então uma variável. Olha a sintaxe. Eu tenho o tipo. O que é o tipo? É o tipo de dados que a gente viu ali atrás. Int, float, double, espaço, o nome da variável. E essa segunda parte aqui, ela é opcional, tá? Não é obrigatória. Igual a constante. E ponto e vírgula no final. Olha o exemplo embaixo. Ó. Tipo de dados, char. O nome da variável, ch, está recebendo a letra A. Então, eu estou criando uma variável chamada ch do tipo char e que já está iniciando com o valor A nela. Fala, tá, por que você começou com o valor A? Porque na minha situação, no meu problema, eu precisava disso. Se eu não quisesse começar com o valor inicial, bastaria colocar char ch ponto e vírgula. Não precisaria de ter um valor inicial. Olha o outro exemplo. Variável tipo de dados int, o nome da variável é soma e já está começando com o valor 0. Ou de baixo. Float é o tipo de dados, valor é o nome da variável, e o valor que está sendo armazenado nela inicialmente é 12,56. Visualizando isso na execução de um programa. Int main, abre e fecha parênteses, e aí abre chave e fechei chave, né? Comecei meu programa aqui. Dentro do meu main, que é meu programa principal, eu declarei uma variável do tipo de dados int. O que faz o int? Vamos recordar aqui, ó. Olha lá, int armazena valores inteiros, tá? Ocupa 2 bytes na memória. Então, eu criei uma variável int, que armazena inteiro, e armazenei dentro dela o valor 10. Então, ela já começou com o valor, aliás, ela começou sem valor, e na linha de baixo, eu joguei para dentro dela o valor 10. É lógico que depois a gente vai ver como fazer para o usuário digitar esse valor, né? Por enquanto, a gente está entendendo como que faz uma variável. E aí, por curiosidade, eu imprimi na tela o valor da variável i. Não se preocupem muito com essa sintaxe agora, que logo adiante a gente vai entender e vai ver aprofundadamente como funciona o comando printf. Por enquanto, você tem que saber quando eu coloco aqui percentual %d, quer dizer que eu vou imprimir o conteúdo de uma variável inteira. Qual variável? A que vem depois da vírgula, no caso, o i. Então, eu estou somente imprimindo na tela o valor da variável i. Correto? Então, a declaração de variáveis ela é muito fácil, né? É só eu colocar o tipo de dados que eu quero, float, int, double, char, dou um espaço e coloco o nome da variável que eu quero. Opcionalmente, eu posso colocar um valor inicial. Se não quiser o valor inicial, não tem necessidade nenhuma. Correto? Aqui eu declarei somente uma variável do tipo int, mas se eu quisesse declarar uma variável de qualquer um dos tipos que a gente viu aqui atrás, bastaria colocar o nome do tipo, né, char, int, float ou double, espaço, o nome da variável que eu quero criar, seguindo essa sintaxe aqui. Ó. Essa sintaxe ela não muda, não se altera, é sempre essa. Correto? Se eu quisesse alterar o tipo de dados dessa variável i de int para float, bastaria eu tirar o int e colocar float, e aqui no 10 eu teria que colocar 10.0, porque a linguagem em si ela entende. Se você vai declarar um float, ele tem que ter casas decimais, ela te obriga a fazer isso, tá? E aí,
no printf aqui a gente substituiria o percentual D por percentual F. É bom vocês pegarem esse exemplo, ainda que seja muito simples, muito rudimentar, e brincar um pouquinho com ele, né? Cria mais duas variáveis, joga o valor para dentro dessas variáveis, mostra na tela o resultado, o valor, pode até fazer soma, né? Só colocar aqui, por exemplo, I mais J, são as duas variáveis que você declarou. Enfim, é bom você praticar e alterar um pouquinho esse exemplo aqui para assimilar o conteúdo. Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição, é só entrar em contato.